Boa tarde, todas, todos e todes. É um prazer imenso estar aqui. Sejam muito bem-vindos para esse evento aí super importante. Gostaria primeiramente de agradecer aí o convite para mediar essa mesa com pessoas incríveis aí. Estou um pouco nervosa, confesso. Gostaria de agradecer o convite do Instituto Walter Lezer, né? E o núcleo também antirracismo da FESP, Virgínia Leone Bicudo, que é um núcleo negro da faculdade, que é muito importante. A gente vai falar a mesa é sobre desigualdades, né, na saúde. Então é importante mencionar, né, que tem um núcleo negro também aqui na universidade. Ficam todos à disposição para conhecer. O núcleo ele interage com vários mandatos, inclusive da Alice Brandão. Então a gente tem várias ações intra e extramuros. Inclusive semana que vem um colóquio de Clóvis Moura. Depois a gente passa maiores informações. Mas voltando aqui para a nossa atividade, eu queria chamar para compor a nossa mesa hoje a professora Raquel Gouveia. A professora Raquel Gouveia, ela é professora de graduação e pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do projeto de pesquisa e extensão Luta Antimanicomial e Feminismos, autora do livro Na Mira do Fuzil, A Saúde Mental das Mulheres Negras em Questão, e coordenadora da coleção comemorativa 100 anos de Franco Basaglia, ambos publicados pela editora Ocitec, sem contar toda a militância, e é um prazer imenso recebê-la aqui, viu, Raquel? Depois, se quiser complementar também a sua formação e tudo mais. A gente queria chamar também o Matheus Brito. O Matheus ele é quilombola, da Lagoa de Maria Clemência, na Bahia. Ele é doutorando e mestre em saúde coletiva pela UFBA, Instituto de Saúde Coletiva, da UFBA, do Instituto de Saúde Coletiva dessa universidade, e membro do Coletivo Nacional de Saúde Quilombola, da CONAC. Seja muito bem-vindo, Matheus. Gostaríamos de chamar também a professora Márcia Couto. Ai, tá. Eu não sabia que estava transmitindo. Bem-vindo aí também quem está online. Não sabia. A professora Márcia Couto ela é cientista social, mestre em antropologia e doutora em sociologia. É titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atua já há alguns anos no campo da saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigada pela sua presença. Também temos a Luana Alves, né, que é a nossa vereadora do PSOL, que está a caminho. Quando chegar, ela acompanha a mesa e também entra no debate aqui com a gente. Bom, gente, para começar, né, essa mesa é desigualdades em saúde, né? Acho importante parabenizar aí a organização do evento, né, por iniciarmos falando sobre isso, que é um assunto muito caro para nós, né, brasileiros. Quando a gente pensa desigualdade econômica, a gente tem um entrelaçamento direto com a desigualdade racial, né? Então, a gente trazer essa discussão para o debate, iniciar falando sobre isso, né, vários indicadores sociais aí nos demonstram a vulnerabilidade da população negra, né, em várias esferas sociais. Na área da saúde também a gente encontra, né, muitas dificuldades aí, apesar de termos um sistema muito robusto, importante, que é o SUS, né, que preza aí pela transversalidade, universalização do atendimento e equidade. Mas quando a gente pensa, né, quando a gente vai olhar as situações que acontecem, né, pensando o racismo institucional em várias instituições de saúde, a gente percebe, por mais que temos uma política, né, nacional para a saúde integral da população negra, a gente se depara com várias situações, né, de racismo, dentre outras questões que impedem, muitas vezes, o tratamento, né, de pessoas negras, e a gente se depara com aquele grande dilema, né, do Estado, né, de fazer viver certos grupos e deixar morrer outros grupos.
Então, nosso papo vai girar hoje em torno dessa problemática aí social brasileira, né? A gente pensar, entender um pouco isso, como isso acontece, e pensar várias outras questões para a gente avançar nesse debate, inclusive pensando ações aí futuras para pensar, para, né, para tentar chegar na igualdade tão esperada, né, na equidade, na verdade. Então, eu queria começar, a gente vai começar aqui ouvindo a professora Márcia Couto, da USP. A gente vai conceder 15 minutos, a ideia é que a gente abra para um debate também, né? Respeitando aí os horários da mesa, até as 16 horas, 16h15, finalizar. E então eu passo para você, professora. Às 16. Será? Alô? Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz e honrada pelo convite. E eu gostaria de, primeiro, começar me descrevendo e dizendo de onde eu venho, né? Uma pernambucana que mora aqui em São Paulo há quase 30 anos, cientista social de formação, e que se encantou pelo SUS e pela saúde pública ainda durante o mestrado em antropologia, quando participei dos primeiros programas das agentes comunitárias de saúde em 2 municípios do sertão pernambucano, um do Agreste e um do sertão pernambucano. Então, vem daí a minha história com o SUS e com a saúde coletiva. Embora eu tenha feito toda a minha formação nas ciências sociais, abracei o campo da saúde coletiva, sou professora na Faculdade de Medicina, no Departamento de Medicina Preventiva, que me orgulho de ser um departamento que contribuiu e tem contribuído com tantos nomes para o movimento sanitário e para a saúde coletiva brasileira. Recentemente, ao longo dos meus últimos 15 anos, eu venho tratando de um tema que até então era muito pouco explorado na literatura, que é a questão da hesitação vacinal. E eu acho que a hesitação vacinal ela é um tema complexo e sensível para que a gente possa trabalhar e pensar alguns aspectos do valor que tem o SUS e as nossas políticas públicas de saúde, mas, ao mesmo tempo, dos desafios que a gente enfrenta, sobretudo quando a gente pensa as quedas nas coberturas vacinais infantis e da população em geral, e também do crescente negacionismo e da politização das vacinas e da vacinação, e como isso complexifica um cenário político, social brasileiro atualmente. Então, eu escolhi tratar desse tema aqui muito brevemente, trazendo alguns pontos, tá bom? Eu vou seguir aqui um pouco as minhas anotações, né? Eu queria começar pela formulação do PNI, né? Programa Nacional de Imunizações, e como ele já vislumbra toda a força que o SUS teria ao longo dos anos seguintes, né? A gente tem um Programa Nacional de Imunizações, um dos mais completos e extensivos programas globais em termos de política de vacinação, com financiamento próprio, com acesso universal e gratuito para toda a população brasileira e um calendário de vacinação muito extenso. Mas a gente deve lembrar que o PNI não nasceu antes do SUS, né? Nasceu no início ainda da década de 70, e que também o PNI vai ser um dos movimentos para que se consolide o SUS. E, claro, embora o PNI tenha sido fundamentado antes do SUS, eu diria que é graças ao SUS que ele alcança a magnitude e a expressão que ele tem, né? Queria dizer para vocês também que a gente deve pensar
essas políticas em meio a momentos muito controversos e autoritários da nossa política. E o PNI nasce em meio, né, ao período ditatorial brasileiro. E isso mas mesmo assim é um marco importante. O historiador Gilberto Rochman, da Casa Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, da Fiocruz, ele nos diz que, mesmo em meio a um período repressivo, a população saía às ruas e se vacinava, numa demonstração muito clara da força da coesão social em torno de políticas públicas de vacinação. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o das desigualdades e dos paradoxos contemporâneos em torno da vacinação. A gente assiste, desde 2013, uma queda consistente na cobertura vacinal infantil. Aqui eu estou trabalhando basicamente a vacinação infantil, e um artigo da professora Rita Barata e colaboradores, uma professora da Santa Casa, de quem eu gosto muito, ela nos mostrava, em 2012, uma inversão aparentemente inexplicável. Maiores coberturas vacinais entre a população de maior baixa renda e menor cobertura vacinal em estratos A e B da população, sobretudo e inicialmente nas camadas mais escolarizadas das capitais brasileiras ou dos municípios de grande porte. E esse dado ele vai trazer uma questão que eu diria que é paradigmática entre a relação da acessibilidade às vacinas versus a aceitabilidade da vacina. É esse paradoxo entre o acesso e a aceitabilidade que a gente deve se debruçar para entender não apenas o fenômeno das baixas coberturas vacinais, mas o que representa a hesitação vacinal no cenário dessas coberturas vacinais em queda, ou em oscilação, mas em termos mais negativos, né? É muito importante perceber uma diferenciação social em torno da vacinação. Se a gente pudesse recuperar, se a gente tivesse tempo aqui para recuperar historicamente, os movimentos anti-vacina originalmente eram tidos como movimentos muito relacionados às camadas de baixa renda, baixa escolaridade ou pouca informação. A história da revolta das vacinas nos mostra, lá em 1904, no Rio de Janeiro, como é uma pressão e uma política separatista e autoritária que vai levar aquele levante daquela crise que a gente assistiu lá no início do século XX. Mas e agora? O que é que a gente assiste? A gente assiste, por um lado, a persistência de questões que eu diria pontuais, mas localizadas, de desabastecimento, de notificações, de alimentação do sistema de informações, mas, ao mesmo tempo, um crescente desacreditação em torno das vacinas. A primeira vez que eu estudei esse fenômeno, que foi no início dos anos de 2010, da década de 2010, eu me concentrei num estudo qualitativo com famílias de alta renda e escolaridade aqui do município de São Paulo, né? E era muito patente que, naquela época, em torno de 2010, essas famílias de alta renda e escolaridade optavam pela não vacinação. A gente ainda não tinha nem o termo hesitação vacinal, que é um termo que vai aparecer na literatura apenas a partir de 2013, com um grupo de experts da OMS, mas a gente já tinha o fenômeno acontecendo nas nossas camadas sociais. E ele acontecia de que forma? Um questionamento sobre os lucros das indústrias farmacêuticas, um questionamento sobre a eficácia e os efeitos colaterais das vacinas, uma crise em torno de que se
a imunidade conferida pela doença, naturalmente, seria melhor do que a imunidade conferida pelo imunizante. E a gente também tinha uma questão que, mesmo para mim, não apareceu, eu não interpretei aquilo num primeiro momento, mas que depois ela foi ficando mais forte e empiricamente me trazendo uma dimensão que eu deveria considerar, a ideia de uma distinção social numa perspectiva quase que a gente poderia pensar do Pierre Bourdieu. Não vacinar como uma forma de distinção, já que não se precisava para determinados grupos minoritários de alta renda e escolaridade, das políticas públicas governamentais, na ideia de que eu cuido do meu filho, ele tem uma boa saúde, um ótimo acesso a serviços privados, e eu posso prescindir da imunização, já que eu tenho todo o aparato para poder lidar com a situação, por exemplo, adversa, se ele vier a adoecer de alguma doença prevenível por esses imunizantes. E foi a partir desse reconhecimento de uma dimensão de classe social e de distinção que eu passei a olhar as contribuições da área que me formou, as ciências sociais e humanas, e, sobretudo, a antropologia, para pensar que dimensões a gente podia, ou que perspectivas teóricas a gente poderia se utilizar para poder cada vez mais dar conta desse fenômeno tão sensível e tão complexo. E aí eu gostaria de dizer que desde 2017, 2016, eu tenho me interessado e me debruçado sobre uma perspectiva em uma lente interseccional que vai articular não só a dimensão de classe, mas de raça, cor e de gênero, especialmente no contexto aí para compreender esse fenômeno da hesitação social. E a forma como os grupos minoritários usam a hesitação vacinal como uma modalidade de distinção social é muito patente e muito expressiva. Mas eu gostaria de dizer que a gente tem no SUS grandes desafios nas salas de vacinação, na ponta, e desafios na política, na gestão do nível central governamental. Qual seja a comunicação? Como comunicamos sobre a importância da vacina? Qual é o pacto nacional coletivo em torno da saúde pública que pode trazer de volta elementos de uma cultura da vacinação que perpasse transversalmente todo o território em sua complexidade? Do norte, onde o acesso em populações ribeirinhas, quilombolas, é muito mais difícil o acesso aos imunizantes, até centros como São Paulo, onde praticamente em todas as salas de vacina a gente tem a disponibilização dos imunizantes do que são preconizados pelo calendário vacinal. Então, eu reconheço que a interseccionalidade ela pode ser uma lente analítica muito potente para que a gente possa ir além desse paradoxo entre o acesso e a aceitação e considerar elementos de um racismo estrutural na sociedade brasileira, de um classismo impregnado nos grupos minoritários de elite na nossa sociedade, e também, com isso, poder demonstrar, tanto na perspectiva da gestão, mas na perspectiva das auxiliares de enfermagem, das enfermeiras e do pessoal da sala de vacinação, qual é a importância de uma comunicação muito mais precisa e humanizada. A gente viveu a pandemia de Covid-19 quando a gente foi assolado por negacionismos e questionamentos sobre as vacinas contra a Covid.
criando uma ideia que foi popularizada como sommelier de vacina, customização da vacina. Eu não aceito essa vacina, eu aceito outra vacina, vacina produzida por chineses, chip que seriam introduzidos quando você toma a vacina. Ou seja, a gente precisa se debruçar numa dimensão que eu tenho me dedicado a investigar, que é a dimensão político-ideológica de direita e conservadora em torno do tema da hesitação vacinal. Como uma cientista social, eu reconheço que as dimensões de poder permeiam toda e qualquer relação social. Reconheço que a cultura da imunização, que foi muito forte e que eu acho que ainda é no nosso país ao longo das 3 últimas décadas, tem as dimensões de poder e de política muito claramente estabelecidas. Mas agora a gente tem uma dimensão de poder e uma dimensão de política ideológica que busca subtrair a ideia do bem comum e a ideia da proteção coletiva. Oi, querida, tudo bom? E a ideia da proteção coletiva que as vacinas trazem. Eu acredito que a gente precisa, como trabalhadores e como pesquisadores voltados para o SUS, se debruçar nos nossos fenômenos que são complexos, com abordagens também complexas. Então, era um pouco esse primeiro recado que eu queria deixar aqui para vocês, nessa fala inicial, e que a gente está aberto ao debate na sequência. Muito obrigada. Acho que tá. Muito obrigada, professora Márcia, pelas suas palavras. Muito importante esse assunto da vacinação, né? O SUS ele é uma referência sobre campanhas de vacinação e, como bem colocou a professora, na época da pandemia, né, a gente teve acontecimentos aí, né, muito expressivos em relação a isso, né, que foram questões aí muito importantes de refletir agora. Inclusive, essa questão da aceitação e também da oferta sobre vacina, ela tem várias nuances, né? Na pandemia, a gente tem dados aí que indicam o acesso diferenciado de população negra e não negra, quem mais morreu por Covid, quem teve mais possibilidades, e tem a ver com essa questão da imunização das pessoas, né? Quem o Estado faz viver e quem deixa morrer. Então, muito boa a exposição, muito obrigada. Queria aproveitar agora para apresentar a Luna Alves, que está aqui conosco, conseguiu chegar, que ótimo. Seja muito bem-vinda. A Luna Alves ela é feminista negra, trabalhadora da saúde, é psicóloga formada pela Universidade de São Paulo, onde se especializou em saúde coletiva e atenção primária, atua em unidades básicas de saúde da Zona Oeste de São Paulo, foi eleita a vereadora mais jovem da cidade de São Paulo, a mais jovem da história, em 2020, com 37.550 votos, reeleita em 2024, com mais de 80 mil votos. Prazer imenso vocês aqui com a gente. Se quiser complementar na sua fala, tá bom? Sua extensa, e apesar de tão jovem, né? Luta aí na luta com a gente. Mas para falar agora, eu vou chamar o Matheus Brito. Pode começar aí, Matheus, 15 minutos, tá bom? O quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro, mas também o reco quando a luta não é necessária. Quilombo é uma sapiência, quilombo é uma sabedoria, é a continuidade de vida, é o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso e mesmo quando ele quer matar você. Quilombo é a resistência, quilombo é uma possibilidade nos dias de destruição. Então, é através das palavras de Beatriz Nascimento que eu saúdo todas as pessoas presentes, saúdo a mesa, agradeço imensamente pelo convite, né, pela honra de estar aqui com vocês, né, falando um pouco sobre
as lutas e os processos de resistência que a população quilombola tem construído, o que inclui a defesa do SUS, de um SUS 100% público, de um SUS universal, de um SUS equânime, de um SUS que realmente consiga adentrar os territórios quilombolas, rurais, remotos, que estão localizados nos campos, nas florestas, nas águas, mas também os quilombos urbanos. Então, é um pouco sobre isso que eu vou me ater, né? Então, a gente, enquanto quilombolas, enquanto movimento social quilombola, a gente, desde o processo de luta para a criação do Sistema Único de Saúde, a gente identifica esse como uma conquista nossa e como uma possibilidade da gente conseguir sobreviver frente a um processo histórico de tanta violência dentro dos territórios quilombolas. Bom, a gente sabe que nos 35 anos do SUS, a gente conseguiu avançar enormemente com grandes conquistas, como diminuição da mortalidade infantil, aumento da esperança de vida ao nascer, só que a gente sabe que isso ocorre ao longo desses anos de forma distinta, a depender do grupo social que a gente está falando. Dados recentes do SIDAX, lá da Fiocruz da Bahia, dão conta de demonstrar que a população quilombola, ela hoje, em 2025, sofre com taxas altas de mortalidade por causas evitáveis. Dentre elas, se destacam duas: morte por diarreia e por desnutrição. Então, isso em 2025, e isso a gente sabe que tem uma grande chance de ser crianças quilombolas. Então, acho que esse é um dos dados que nos mostra que, apesar dos avanços, apesar dos passos que a gente conseguiu conquistar até hoje, ainda tem um caminho para a gente conseguir, para a gente avançar e para a gente conseguir efetivamente fazer com que algo como isso não exista mais. A gente não pode permitir que isso exista. A gente não pode conviver com isso e achar que isso é uma coisa tranquila. No Brasil, os processos de colonização, de escravização e de racismo sistêmico estrutural, eles são os pilares das nossas relações sociais, da forma como a gente se relaciona enquanto sociedade. Eles são pilares para a formação das nossas instituições, e a gente não pode ser inocente de achar que um país que passou por um processo tão violento de colonização, um processo tão violento de escravização, o país que mais recebeu pessoas sequestradas, escravizadas do continente africano. A gente não pode ser inocente de pensar que uma sociedade com bases coloniais e racistas, escravistas, ela não vai gerar instituições que são coloniais e racistas e, portanto, práticas que são coloniais e racistas. Então, a gente precisa olhar para isso, isso tem um nome, isso se chama racismo institucional, e a gente precisa compreender que os serviços de saúde do SUS, eles reproduzem o racismo institucional. Então, acho que esse é um dos primeiros elementos que a gente coloca quando a gente aponta para a necessidade de defesa do SUS, mas aponta para a necessidade do SUS olhar para pontos como esse e buscar possibilidades para a gente poder enfrentar isso. Os quilombos e as aldeias são os espaços em que mais sofreram o atravessamento do processo de colonização e de escravização no Brasil. E a gente está falando de algo que acabou há pouco mais de 100 anos atrás, né, 1888, mas que a gente sabe que o fim oficial, ele não significa que os impactos e as cicatrizes disso não estejam presentes até os dias de hoje. Segundo dados do IBGE, a população quilombola corresponde a 1.300.000 de quilombolas em todas as regiões do país, são 8.000 territórios em 1.700 municípios. Só que dos 8.000 territórios quilombolas, apenas 500 contam com algum tipo de titulação. Ou seja, o Estado brasileiro vai precisar de mais 2.700 anos para poder conseguir, se mantido esse ritmo atual, vai precisar de mais 2.700 anos para poder efetivar a titulação de todos os territórios quilombolas, e isso não é um favor. Isso é reparação histórica e isso é um direito da população quilombola, é um direito constitucional, conquistado na Constituição Federal de 88. Isso para dizer que não tem como a gente pensar em um SUS, em uma saúde para as comunidades quilombolas indígenas, sem pensar
na titulação desses territórios, na demarcação desses territórios, ou seja, não se tem saúde se a gente não tem o território titulado, se a gente não tem o território demarcado. Portanto, essas lutas elas se encontram e elas são tão importantes quanto. O ISA, Instituto Socioambiental, mostra que dos territórios quilombolas, dos 8.000, 95% estão hoje ameaçados por requerimentos minerários, especulação imobiliária e pela construção de mega empreendimentos, inclusive mega empreendimentos financiados pelo próprio Estado brasileiro. De 2012 a 2022, mais do que duplicaram os casos de conflito fundiário dentro das comunidades quilombolas no Brasil. Foram 32 assassinatos de lideranças quilombolas de 2018 a 2022, com o caso emblemático de Mãe Bernadette, que foi uma liderança lá na Bahia, que foi brutalmente assassinada com 20 tiros no rosto por conta de conflito socioambiental. Isso teve uma repercussão grande, talvez seja o caso que vocês mais ouviram falar. Mas não é só o de Mãe Bernadette, a gente tem muitas mulheres quilombolas, que a sua maioria são mulheres quilombolas, as lideranças que estão ameaçadas ou que foram vitimadas por isso. Então, como pensar em uma saúde, na garantia do direito à saúde dentro de um contexto como esse? Acho que esse é um dos desafios que se apresentam quando a gente vai olhar para os 35 anos do SUS, é o desafio da equidade, é o desafio de enfrentar as desigualdades sociais, mas que não são só sociais, elas são desigualdades raciais, porque no Brasil não se tem como falar de desigualdade social sem reconhecer os anos de escravização, de colonização e o racismo, né? A população que é mais vitimada, que é mais vulnerabilizada é a população negra e indígena. Só que na contrapartida disso tudo, o MAP Biomas publicou um relatório no ano passado mostrando que de todos os territórios brasileiros nacionais, os quilombolas são os que mais preservam a vegetação nativa. Os territórios quilombolas preservaram 95% dos seus territórios em 40 anos. Ou seja, apesar de tudo isso, a população quilombola está preservando, mantendo a floresta de pé, preservando os biomas, e esse é um trabalho que a população quilombola não faz só para a população quilombola, faz para todos nós, para todos vocês que estão na cidade. Em tempo de crise climática, manter a floresta de pé, manter a Amazônia de pé, também é um papel, uma função social que a população quilombola tem desempenhado. Então, para além do processo de violência sistêmica do Estado, né, com essa população, a gente, mesmo assim, identifica que é preciso defender um Estado democrático de direito, é preciso defender as políticas sociais e é preciso defender cada vez mais a preservação desses territórios, mas como um direito, e um direito de toda a população, não só da população quilombola. Isso deve ser uma luta de todos nós. Então, o que a gente tem lutado é por um SUS que dê conta de enfrentar 4 dilemas para que esse SUS consiga entrar dentro desses territórios quilombolas e dos territórios indígenas. Os territórios indígenas, a gente teve um avanço importante, que foi a criação da Política Nacional de Saúde Indígena nos anos 2000, do Subsistema de Saúde Indígena, e existe uma secretaria específica para a saúde indígena, né? Isso não significa que a atenção à saúde nos territórios indígenas esteja 100% ok, não. São muitos os desafios. Mas se compararmos a população indígena com a população quilombola não tem sequer uma política de saúde específica. A gente está hoje lutando para criar uma política de saúde quilombola, que dê conta de olhar para essas 4 dimensões. A primeira dimensão é o acesso à atenção primária. Tem um dado recente do Ministério da Saúde que mostra que a distância média de uma comunidade quilombola até um serviço de atenção primária mais próximo é de cerca de 43 quilômetros na região do norte, em estados do norte do país, ou seja, 43 quilômetros para um quilombola conseguir chegar no serviço de saúde mais próximo, para conseguir ter acesso a coisas mais básicas. Então, enfrentar as barreiras de acesso da população quilombola à atenção primária é uma coisa fundamental. Agora, essa atenção primária ela precisa ter uma base territorial e ela precisa dialogar com essa realidade territorial. E a gente sabe que o modelo que está posto, ele, infelizmente, tem muitas dificuldades de dialogar com essa realidade.
O segundo ponto são as redes de atenção à saúde constituídas. As redes de atenção à saúde, a RAPS, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção às pessoas com deficiência, elas não dialogam com a realidade dos territórios quilombolas e tradicionais, ribeirinhos. São redes constituídas pensando uma realidade urbano-centrada. São redes constituídas pensando numa realidade de desigualdade regional, mas que não consideram muitas vezes desigualdades que são no próprio território municipal. Ou seja, dentro de um próprio município, a população quilombola está tendo que percorrer 43 quilômetros para acessar a atenção primária. Ou seja, para você fazer um CAPS no município, você tem que ter pelo menos 15 mil habitantes. Os municípios rurais e remotos já ficam com dificuldade de acessar isso daí. Fora que, muitas vezes, os equipamentos dessas redes eles são localizados na zona urbana desses municípios, ou seja, é preciso pensar uma organização dos serviços de saúde que considere essa realidade. A gente não pode conviver mais com uma população com uma taxa de mortalidade por diarreia e desnutrição em 2025. Isso tem relação com esses processos. E aí, para finalizar, tem mais duas dimensões que a gente coloca, que uma é a gestão do trabalho e educação na saúde, o provimento, a fixação, a atração de profissionais de saúde nesses territórios é um gargalo imenso para o SUS. Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, eles não querem trabalhar nos territórios rurais, remotos, dos campos, das florestas, das águas, dos quilombos. E quando eles vão, eles não estão preparados para poder trabalhar nessa realidade. Eles não consideram essa realidade porque eles não são formados a partir disso. Eles não veem na graduação, eles não veem na pós-graduação disciplinas que falem sobre essa realidade. Por fim, uma quarta dimensão que tem a ver com essa dimensão da formação dos profissionais, ela é uma dimensão relacionada aos processos de discriminação, de racismo, os processos de epistemicídio, de apagamento dos saberes e das práticas das medicinas tradicionais que essa população enfrenta quando ela chega no serviço de saúde. Ou seja, vai lá 43 quilômetros para chegar no posto de saúde, quando chega, sofre racismo, sofre discriminação, sofre um apagamento da sua identidade étnico-racial, da sua cultura. E a gente sabe que os processos de formação não conseguem dar conta dessa dimensão. Então, falar sobre uma saúde quilombola, uma saúde indígena que considere, de fato, uma atenção adequada a essa população, é compreender que a população quilombola tem uma trajetória de 450 anos. Desde que começou a colonização e a escravização aqui no Brasil, começaram a surgir os quilombos. O primeiro foi lá na Bahia, em Lauro de Freitas, o quilombo Quingoma. De 450 anos, os nossos territórios eles estão contando com a política de saúde há 35, ou seja, fica a pergunta, como que a gente sobreviveu então até hoje? A gente sobreviveu porque ao longo de 350 anos, a única forma de acesso a cuidado era através das medicinas quilombolas tradicionais e ancestrais, ou seja, uma série de saberes e de práticas que existem até hoje nesses territórios, mas que o sistema de saúde ele luta para poder não considerar isso e não incorporar isso nos serviços de saúde e nos processos de formação. Ou seja, falar de uma atenção à saúde que realmente dialogue com a realidade desses territórios, para a gente enfrentar essa desigualdade, é falar que a gente precisa que o SUS reconheça, valorize e fortaleça uma série de saberes e de práticas das medicinas tradicionais, das benzedeiras, das parteiras, das rezadeiras, dos raizeiros, que ainda estão dentro desses territórios. E o que a gente está correndo de risco de não valorizar isso é reproduzir um racismo institucional e reproduzir um processo de colonização quando a gente adentra nesse território sem considerar essa realidade. Profissionais brancos, profissionais que não têm uma sensibilidade, uma formação para isso, que adentram e falam, não usa chá, não usa erva, porque isso não tem nenhum sentido com o que a ciência acadêmica diz que tem que ser feito. O efeito disso é um atravessamento na identidade desses territórios. Isso não é apenas uma forma de cuidado. Isso significa a tradição desses territórios. Isso significa um processo histórico de memória, de ancestralidade, de relação com aquela terra. Então, não é só um detalhe de um chá, uma coisa que, para quem está na universidade, na cidade, acha que adoeceu, vai tomar ali. Não. Isso é uma coisa muito mais profunda. Então, acho que é isso. Para poder finalizar, a gente segue na luta, nas trincheiras, defendendo um SUS
100% público, equânime, universal, mas um SUS que realmente tem a cara do povo brasileiro, que realmente adentre os territórios quilombolas, as aldeias, os ribeirinhos, os povos e comunidades tradicionais, considerando e respeitando aquele chão, aquele território, aquela cultura. Acho que é isso. Só tudo isso, hein, Matheus? Muito obrigada, viu, por evidenciar a questão quilombola, que ela é muito importante. Os quilombos são símbolos de resistência da população negra historicamente. Foram espaços que fez com que a população negra sobrevivesse e resistisse, né, a toda a barbárie da escravidão. E muito importante você colocar, né, essa dificuldade de acesso, por isso que interromper programas como Mais Médicos é muito problemático, né, porque a ideia é que se chegue nesses espaços, que atendam e respeitam os territórios, né, e também pensar nas disciplinas de medicina, né, inserir a diversidade brasileira para que os médicos sejam formados e tenham possibilidade de atender também essa demanda tão importante para o nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Parabéns, viu? Agora eu vou passar para a Luana. Por favor, Luana. Bom, boa tarde, gente. Queria primeiro agradecer o convite para esse seminário, pedir desculpa de antemão pela minha voz, que está um pouco fraca hoje, estou um pouco resfriada, mas, enfim, queria dizer para vocês que eu acho que essa iniciativa é importante, né? Num marco de 35 anos do SUS, a gente localizar a conjuntura social, política, até internacional, que a gente está localizado, porque discutir desigualdade racial no SUS, eu acho que é também compreender em que lugar que nós estamos da disputa política nacional e internacional. Estou feliz de estar na mesa com pessoas que eu admiro bastante, a professora Raquel, Matheus, que eu estou conhecendo melhor agora, a professora Márcia, a Luciana. Falar que eu digo do lugar de alguém que não está mais, como eu já estive na ponta, né? Já tive como psicóloga na atenção básica, tive na residência. Hoje eu estou como vereadora da cidade de São Paulo, da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, que eu faço parte. Então, falo um pouco de outro lugar, mas com diálogo permanente, em especial com os colegas que estão na atenção básica da capital, né, que é um dos campos onde a gente mais tem um nível de ataques e de contradições colocadas sobre qual o papel do Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira, né? Eu acho que na capital a gente vê um momento em que está muito avançado uma série de processos de dilapidação, de desgaste, de desmonte do que é o Sistema Único de Saúde. Mas antes, indo para o começo, eu acho que, óbvio, quando a gente fala de um país como o nosso, fundado, sobretudo, sobre a desigualdade racial, que é o principal pilar do Brasil, eu estou convencida disso. A gente sabe que mesmo a organização econômica capitalista brasileira se deu em função da desumanização de grande parte da massa trabalhadora, né? É a maneira como o Brasil foi constituído, como o nosso sistema foi constituído, né? Então, a desumanização de povos africanos, de povos indígenas e de seus descendentes sempre foi a base da riqueza do nosso país, né? Que é a expropriação do trabalho que construiu toda a riqueza que nós temos, né? Então, é óbvio que dessa conjuntura, falando de forma muito grosseira, não ia surgir uma mágica, né, de forma miraculosa, como falou aqui o Matheus, de repente um dispositivo nacional que acabasse com as desigualdades. Não, o SUS não é algo monolítico, né? É mais processo do que coisa, né? É muito mais algo que está em movimento, né? E que tem diferenças regionais, tem muitas nuances, tem muitas contradições, do que algo dado, né? E que está em constante movimentação. Assim como a sociedade brasileira e a disputa política está em constante movimentação, o SUS também. Mas, sobretudo, eu acho que é importante também reconhecer que a maneira como ele foi organizado, inclusive na sua lei original, né, na lei 8080, nos dispositivos jurídicos que a gente ainda tem, é, sobretudo, um redutor de desigualdade. Assim, falando de forma geral. Claro que tem muitas questões aí no meio, né, mas de forma geral, um redutor de desigualdade fundamental, na medida em que coloca uma tese que é contraintuitiva de tudo que o Brasil é, que é a concepção de que as vidas valem o mesmo, né? Independente se você pode pagar ou não. Essa concepção é uma concepção que não existia, né? O acesso à saúde, aos cuidados
formais, digamos, né, em saúde hospital, né, o médico ali tradicional da formação, não era algo que se tinha para a população, a gente sabe disso, não era natural, e ainda hoje, em grande parte do mundo, não se tem essa concepção de saúde enquanto um direito das pessoas, é algo que você paga, é um serviço, né, se você puder pagar, você tem, se você não puder, paciência, não é algo que é dado como fundamentalmente um direito de uma pessoa só pelo fato dela existir, né? A própria ideia de humanidade não é uniforme, né? Como a gente sabe, no nosso país a ideia de humanidade ainda não é uma ideia também tão consolidada, né? Uma parte da população é completamente desumanizada. Então, eu acho que, sobretudo, o SUS é um retorno de desigualdade e um avanço subjetivo e cultural no Brasil. Assim, eu acho que isso é importante da gente reconhecer, mesmo com todos os problemas que a gente enfrenta. Claro, isso não é algo que... A ideia original, eu acho que a fotografia da correlação de forças dos anos 90, final dos anos 80 começo dos anos 90, foi o que permitiu algumas garantias que a gente tem, né, do sistema universal, municipalizado, descentralizado, que tem que estar em todos os municípios, que é gerido pelos municípios, que vai ter financiamento espalhado, capilarizado. Essas são garantias fundamentais que a gente tem, que existem as políticas específicas, política da população negra, política dos povos indígenas, um sistema próprio de saúde indígena, ainda que falta dos quilombolas, por exemplo. Todas essas são garantias que a gente tem, né, mas que estão condicionadas ao que é originalmente o nosso país, que é um país de base colonial, escravista, mas que também estão condicionados aos ataques da conjuntura atual, né? Eu queria um pouco falar sobre esses ataques. É claro que, como eu disse, de forma geral, o SUS reduz desigualdades, isso é uma coisa que a gente tem evidência, né? Tem pesquisa longa, né, de corte longuíssimo, que mostra em municípios que têm estratégia de saúde da família, tem índices melhores do que município que não tem, né, com todos os outros dados iguais. Então, pobreza igual, falta de igualdade igual. Se você tem ali montado uma estratégia de saúde da família, com agente comunitário de saúde, com uma estrutura, você tem redução de mortalidade infantil, de mortalidade materna, de doença infecciosa, isso está dado. Mas os ataques são muito grandes, né? Eu acho que é importante reconhecer, quando eu cheguei, estavam falando da pandemia, né? Que esse pouco que a gente tem também não está consolidado, na minha opinião. Né, principalmente vendo o que tem sido as disputas políticas atuais, né? A gente não pode esquecer que no último governo, o governo Bolsonaro, você estava avançando bastante uma proposta de fazer do SUS ter uma mudança fundamental, que era fazer uma espécie de deixar o SUS para os extremamente pobres, fazer uma coisa parecida com os Estados Unidos. Deixar, claro que ninguém vai revogar a Lei 8080, ninguém é doido de fazer isso, mas o plano, antes da pandemia, pelo ministro Mandetta, a gente sabe muito bem disso, a gente lembra muito bem disso, era deixar o SUS como está, mas iniciar uma proposta de massificar os planos populares de saúde subsidiados. Essa era a proposta. A gente não pode esquecer disso, que era para pegar uma parte ali da classe média baixa, ali do Brasil para cima, para pagar caro por serviço ruim. E deixar o SUS ali mais ou menos bem desfinanciado só para a camada muito miserável do nosso país. Então, esse era o plano até o momento da pandemia. Né? No momento que vem a pandemia, e não dá para você desmontar a atenção primária brasileira, em especial o programa de vacinação, que foi quem conseguiu garantir uma vacinação rápida. O Brasil chegou a vacinar 1 milhão de pessoas em um único dia. Isso é uma coisa que nenhum outro país faz, porque tem capilarização, tem, enfim, toda uma estrutura muito bem montada. Como teve essa pandemia, não deu para, naquele momento, avançar com aquele plano. Mas o plano estava colocado, assim, estava anotado, tinha, enfim, diversos documentos oficiais, tanto do Ministério do Mandetta, quanto anterior do próprio Temer, né, a ponte para o futuro, assim, eu sempre lembro disso porque a coisa estava muito bem montada, como que queriam fazer essa transição, né, de desuniversalização, né, não era uma ideia imediata de tirar, mas era uma desuniversalização gradual. Né, para ir retirando a potência que a concepção do SUS significa, que é todos terem acesso universal a serviços de promoção e prevenção em saúde e de, enfim, práticas terapêuticas e curativas. Então, esse é o ponto. Claro que esse risco está sempre na esquina, eu tenho certeza absoluta. E não é só numa ação de impacto que esse retrocesso do SUS pode acontecer. A gente sabe, quando a gente tem, por exemplo, um Congresso Nacional que conseguiu legalizar de forma absoluta um esquema de emendas que substitui o orçamento oficial, você também tem uma dilapidação completa do que são planejamentos de políticas de saúde.
Se hoje o Ministério da Saúde, 60% dos gastos não é de planejamento de orçamento próprio, mas é de emenda parlamentar, até que ponto que vai, de fato, a possibilidade de governabilidade sobre o que são as políticas de saúde, sabe? Não vai. Assim, também é uma forma de você ir retirando o que é isso hoje, o que é... Eu digo das emendas parlamentares porque todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Congresso, né? Mais e mais virar uma casta, uma elite política acima de tudo e de todos, e do bem e do mal. Mas isso já está acontecendo, né? E é isso que está acontecendo hoje. Grande parte, por exemplo, dos orçamentos de cidades menores, São Paulo sente menos, porque tem um orçamento próprio muito alto. Mas cidades menores e médias, quem está definindo política de saúde é parlamentar. É coronel. É quem manda, que é quem pode enviar recurso. Tem cidadezinha que a emenda de saúde de um parlamentar é maior que o orçamento de saúde da cidade. Então, como que você vai conseguir pensar e planejar uma política junto com a população, de forma equânime, com controle social? Então, tudo isso já está sendo dilapidado. Isso tem tudo a ver quando a gente pensa no SUS como um potencial dispositivo de redução de desigualdade, porque é potencial, né? Pode ser ou não. Assim, eu acho que nós podemos... eu acho que isso pode acontecer, mas não necessariamente é o que está acontecendo agora. Né? E isso depende de vários fatores. Na conjuntura atual que a gente está vivendo, está muito em risco esse papel do SUS enquanto dispositivo de redução de desigualdade. Em alguns momentos, na minha opinião, acaba sendo um dispositivo de concentração de poder e de dinheiro, a depender da conjuntura local, né? Principalmente pela maneira como se tem mudado o financiamento e tudo isso. Mas como me faltam 5 minutos, a Luciana me apontou aqui, eu gostaria de falar um pouco de 2 temas, muito rapidamente, que eu acho que são 2 riscos fundamentais que a gente corre e está correndo cada vez mais para conseguir alcançar esse SUS que consegue ser consegue contra a maré do que é a estrutura do nosso país. Acho que a primeira coisa é, obviamente, o ponto econômico das privatizações, né, das privatizações da gestão em especial, porque não tem como cobrar das pessoas ainda. Mas você consegue abrir mercado, né, a partir do orçamento público com diversas formas de terceirização de gestão. A forma mais clássica é das OS, né, que é a que tem em São Paulo, é a que tem no Rio, é a que tem em muitas capitais e que comprovadamente não reduz nenhum tipo de desigualdade. O único índice, aqui eu vou ser tentar ser neutra, né, indo pelo que é o frio ali da coisa. A única coisa que a OS supostamente gera, né, de mudança positiva é aumento do número de consulta médica. Mais nada. Não tem melhoria em nenhum tipo de dado epidemiológico, de crônico, de doença infecciosa, de mortalidade materna, nada disso. Aumento de acesso à consulta médica, assim, em si mesmo, não é um dado que é produtor de saúde. Assim, inclusive, pode ser um indicativo de má gestão. Assim, porque você não continua nenhum tratamento, muda médico toda hora. A permanência média de médicos em São Paulo, pesquisa do professor Schaffer, da FSP, é de 10 meses. Gestão ProS. É isso que faz. O que importa é estar ali o profissional na tabela de lotação, não importa se é PJ, se é CLT, se é concursado, se vai continuar ali um vínculo com a pessoa, contanto que esteja ali. Então, acho que um dos grandes riscos é esse, né? A questão da privatização da gestão, que é fazer desse grande orçamento, que é o SUS, na verdade, é uma espécie de corrida do ouro dos grandes empresários, assim. Quem chega antes, quem consegue pegar a maior fatia do orçamento. Aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe disso, sempre coloco para dar dimensão, a maior OS recebe normalmente o dobro por ano da Secretaria de Assistência inteira. Então, se a maior OS de São Paulo fosse uma secretaria, ela teria o dobro da assistência social. Tá? E assim, ninguém nem sabe, os donos, eles não aparecem, esses caras não foram eleitos. Por que um cara que não foi eleito para nada, que o único mérito é ter tido a ideia de fazer uma empresa e chamar ela de lugar filantrópico, esse é o único mérito que ele tem, por que ele tem acesso a um orçamento gigantesco da saúde, assim? Isso é antidemocrático, na minha opinião. E as pessoas não têm nem como reclamar, porque, inclusive, são figuras meio ocultas, que não se mostram muito, assim, né? Os donos de OS sempre ficam muito nas sombras e tal. Então, acho que esse é um dos grandes riscos. Inclusive, do ponto de vista de desigualdade racial, a perda de vínculos melhores, né, de trabalho dos trabalhadores da saúde, também tem um problema de racismo. Né, tem uma pesquisa da Articulação Nacional da Enfermagem Negra, que fez essa pesquisa muito interessante sobre, em específico da enfermagem, mas a maior categoria eu acho que é um bom indicativo, né? Que aumenta
a proporção de trabalhadores brancos quando é OS. Por uma questão prática, quando é concurso público, é concurso. Você consegue, inclusive, alguns concursos têm cotas, né, ações afirmativas, mas mesmo sem, viu? Mesmo comparando com um concurso sem cotas. Porque no caso de contratação CLT das OSs, que hoje é o que é 90% em São Paulo, por exemplo, tem a fase da entrevista. Assim, porque aí você embranquece a força de trabalho de saúde. E é isso que tem acontecido. Isso não é achismo, isso não é empirismo, isso é uma pesquisa da Articulação Nacional da Enfermagem Negra. Porque no momento em que você coloca o RH de empresas, porque são empresas, pode dar um nome, associação, sociedade, a casa de caridade, são empresas, entendeu? Ela vai ali, a tendência é que embranqueça a força de trabalho, né? A partir dos RHs que tem uma lógica empresarial. Então, esse é um dos problemas, né, que é a questão financeira mesmo, né? Porque na medida em que você vai tornando a coisa mercadológica, aplicando uma lógica do gerencialismo empresarial, necessariamente você tem retrocesso daquele dispositivo enquanto potencial redutor de desigualdade social e racial. Necessariamente, porque você impõe uma outra lógica, né, que é a lógica do mercado, e você, inclusive, tem pouco espaço para debater sobre a questão racial. Pouquíssimo ou nenhum. Aliás, não tem espaço para debater nada. O trabalhador da saúde tem que cumprir meta de procedimento, meta de atendimento, inclusive metas ilógicas, assim, porque não tem a ver com a relação, não tem a ver com... inclusive, para mim, é um retrocesso no controle social, porque a maneira da organização do serviço não é feita em conjunto com o conselho gestor, assim, de cima para baixo, assim, não importa, ignorando as nuances regionais, as diferenças, a maneira como a coisa se organiza em cada território, enfim. Então, esse é um dos problemas, né? A questão de mercado mesmo, né? Acho que o segundo grande problema é algo mais subjetivo e cultural, que tem a ver com o retrocesso mesmo da nossa luta do ponto de vista de batalhar por igualdade racial, né? A gente está vendo o que está sendo o mundo, gente. O racismo aberto, escancarado, a ideologia da supremacia branca, a ideologia, e aqui eu não falo da cor de pele das pessoas, a ideologia, ela está ganhando força no mundo. Assim, isso não é uma coisa menor. Quando a gente vê o presidente dos Estados Unidos fazendo falas abertamente supremacistas, a maneira como a coisa se desenrola ali contra Gaza e contra a Palestina e Israel, a maneira como mesmo as polícias militares têm operado no Brasil, é uma lógica de ir naturalizando os discursos, as narrativas abertamente racistas. Assim. Então, não é nem mais disfarçado. O racismo tem sido cada vez mais um instrumento, na minha opinião, das grandes elites econômicas globais para garantir desigualdade. Porque eu acho que teve um período, eu acho que principalmente no pós-Segunda Guerra, segunda metade do século XX, que o racismo passou a ser mais disfarçado. Não que ele deixou de existir, nunca. Mas o discurso oficial das elites econômicas era um discurso mais moralista, né, em relação a isso. Era um discurso de democracia racial. Assim, era um discurso que ignorava, obviamente, a questão, mas era um discurso mais liberal e tal. Eu acho que isso está morrendo. Eu acho que cada vez mais as elites econômicas estão indo na alternativa do racismo aberto, né? Inclusive para conseguir garantir a expansão da expansão de capital mesmo. E a expansão de roubo sobre territórios, a expansão colonial, de roubo de recursos, tem a ver com tudo isso. Então, eu acho que isso é um problema sério, isso tem repercussões práticas no nosso cotidiano. Dá um exemplo, assim. Eu acho que um dos lugares onde mais o racismo se escancara na saúde, pelo menos em São Paulo, é na saúde mental. É no cuidado com pessoas que estão nos CAPs, com cuidado com pessoas que estão em situação de rua, pessoas que fazem uso abusivo de substância. Eu acho que é quando a coisa fica mais, do que eu observo, evidente. Assim, né? Porque aí é isso, você não está falando de cor, você está falando do que usa droga. Você está falando do lugar do nóia, do lugar do... Né? É muito fácil desumanizar. É muito automático desumanizar. E não à toa onde tem muita mortalidade. Assim, onde a gente vê muita morte evitável, por exemplo. Assim, em lugares que, principalmente população que já está extremamente vulnerabilizada. E eu acho que, e eu não estou querendo colocar uma culpa individual nos profissionais de saúde, mas do ponto de vista ideológico, subjetivo, crescem narrativas, crescem discursos que naturalizam a morte, o adoecimento, as violências de pessoas que são desumanizáveis. Aí eu estou falando de moradores de rua, de pessoas que são usuárias de forma abusiva de substância, estou falando de povos indígenas também, que aí é isso, você desumaniza completamente, né? Você não precisa nem falar de cor, dispensa falar, porque você tem outros marcadores que você consegue colocar para desumanizar, mas a gente sabe que no fundo é racismo. Assim, então, eu acho que a situação é essa.
compartilhando aqui algumas preocupações com vocês, eu identificaria esses dois problemas, assim, que são de ordens diferentes, mas que eu acho que dilapidam, que desgastam, né, o papel que pode ter o Sistema Único de Saúde, né, para ser um redutor de desigualdade. E eu acho que a nossa organização é fundamental, né, a nossa incidência, a nossa, eu digo não só a nossa parlamentar, mas movimento social de saúde, ativistas da saúde, o nosso papel é muito importante, né. Aproveito para finalizar, eu faço convite, tá tendo agora em São Paulo, esse ano e no primeiro semestre do próximo, é o momento que vai ter a renovação dos contratos das OSs, né? Depois de 10 anos vai voltar, né? Porque era para ter sido em 2020, prorrogou o contrato das OSs todas, porque era pandemia, né? Agora vai voltar, era para ser 5 anos atrás, agora vai ter mesmo, porque precisa ter, né? Porque não dá para deixar eternamente ali a empresa cuidando, tem que minimamente fazer um processo, nem que finja fazer aí de renovação dos contratos. Então, a gente quer participar desse processo, né? O pessoal até aqui sabe, né? Ia ter no dia 9 uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, foi cancelada, vai ser agora no dia 23, semana que vem, às 18 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, vai ter uma reunião de movimentos sociais, ativistas da saúde, conselheiros gestores, para estabelecer um canal em que a população possa fazer parte do processo, de como que vão ser feitos os editais de chamamentos de quem vai, na prática, mandar no Sistema Único de Saúde na cidade. Porque sempre, quando a gente vai questionar, por exemplo, por que a gente não pode debater desigualdades raciais em saúde no MUBS, no CAPS, não está no contrato de gestão, não está na meta. Né? Se não está na meta, se não está ali no contrato, parece que não existe, não importa política, não importa... Então, o que não tiver no contrato ali não está. E hoje, por hoje, a Secretaria Municipal de Saúde não está com nenhum contrato, não está com nenhum edital aberto ativo, né? Chegou a chamar, desculpa passar do tempo, só para localizar isso, que eu acho que é importante. Chegou a publicar no seu site alguns editais, né? Que foram derrubados pelas OS, porque elas conseguiram ali manter mais alguns meses para se organizar, para conseguir ali disputar, mas já deu para a gente ter ali, ó, uma olhada do que eles vão, de como que vão ser esses editais, e tá bem pior do que a gente pensa. Viu? Não diz nada sobre meta de redução de desigualdade racial, de gênero. As tais metas qualitativas não existem. Assim, na prática, é só meta quant. Então, se a UES falar que vai contratar tantos e vai garantir tantas consultas e procedimentos, a que tiver o menor preço vai levar. Por enquanto, está isso. Né? Inclusive, está dizendo ali que a lotação de profissionais pode ser CLT ou PJ. Tá? Independente do... Tá PJ. Tá assim no edital. Não, geral. Hoje por hoje, é só médico que é PJizado em São Paulo. Já é ruim. Na maneira como esse edital, que já foi, que tá suspenso, mas foi publicado no site, a gente viu, tá ali, né, já é um sinal do que eles vão querer fazer, tá CLT ou PJ para qualquer categoria. Assim, então, da maneira como tá muito ruim. Eu acho que é importante a gente inserir nesse processo. Chamo todo mundo. Então, vai ser uma reunião da sociedade civil com a área técnica que está na preparação desses editais, que está escrevendo, enfim, os editais. Nós temos que interferir nesse processo. Não dá para, por exemplo, não ter ações afirmativas, mesmo nas contratações ProS. Para mim, o ideal é não ter contratação ProS, mas tem. A gente não vai derrubar isso no ano que vem nem no outro. Então, minimamente, tem que ter ações afirmativas. Se tem concurso público da saúde, por que não vai ter nas contratações de quem vai ser força de trabalho de SUS? Então tem que ter número mínimo de pessoas negras, pardas, indígenas. Por exemplo, tem equipe de saúde indígena em São Paulo que existem profissionais indígenas assim, por mero voluntarismo da gestão local. Não é obrigatório. Se quiser, pode botar um monte de gente que não tem nada a ver com a área. Hoje por hoje pode colocar, não dá para ser assim. Tem que ser obrigatório no contrato que tenha reserva de vagas para profissionais de saúde indígenas, minimamente, né, em equipe de saúde indígena. Isso não é nenhum mistério, não é difícil de fazer, é só colocar no contrato. Assim, é uma coisa muito que não gera nem impacto financeiro nenhum. Assim. Então, só que isso não vai acontecer se não tiver pressão, se não tiver mobilização, justamente porque a maioria dos governos municipais, inclusive esse, são governos que estão aí junto com essa onda conservadora que tenta aí desfazer uma ideia mais de democracia racial, de democracia social. É isso, eu sei que meu tempo encerrou. A Luciana está falando para eu parar de falar aqui. Oi, professora Marília, tudo bem? Eu vou, então, encerrar, renovando esse convite que vai ser no dia 23, agora, semana que vem, 18 horas. É perto do metrô Liberdade, gente. É na Rua Siqueira Campos.
A pessoa atende cor. Rua Siqueira Campos 176, tá? Então, chamo a todos, porque a gente sabe que o SUS não está dado, ele é construído, reconstruído, destruído, às vezes, todos os dias, e a gente tem que, assim como a conjuntura está sempre mudando, a nossa capacidade, né, de reagir aos ataques também tem que estar em constante mudança para a gente conseguir garantir, né, o que foi conquistado ali na conjuntura política que resultou na Lei 8080. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente. Uhul! Aê! Luana, muito obrigada, viu? Tô perdoada por ter passado um pouquinho do tempo, tô usando. E, gente, esse convite da Luana é muito importante, porque esse lance da gestão terceirizada no SUS, que é o Sistema Único de Saúde Público, é muito grave e interfere muito no tratamento das pessoas que vão passar pelo SUS. Né, a política que tem mais de 15 anos aí de saúde da população negra, inclusive, indica, né, que dentro das unidades tenha toda uma formação, cursos, letramento e tudo mais. E isso é importante para formar essas pessoas, só que assim, quando chegam pessoas, já começam pessoas que muitas vezes não são nem pessoas negras, né, que deveriam ter pelo menos uma ação afirmativa, e isso impacta no atendimento às pessoas, né? Tendo em vista o que já os palestrantes falaram da nossa formação histórica e de dispositivos de racialidade em todas as instituições, e na saúde isso implica na qualidade de vida das pessoas, né? Então vamos lá, dia 23, todo mundo lá, para pensar em um SUS cada vez mais universal mesmo. Agora eu chamo a nossa querida professora Raquel Gouveia. Acho que tem aqui, ó, tem lugar aqui, ó, desse lado. Hã? Tem aqui uma cadeirinha também, se for para lá. Deu certo? Raquel, é contigo. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Primeiramente, quero agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui em São Paulo com vocês nesse evento tão importante de comemoração dos 35 anos do SUS, ao lado dessas pessoas incríveis. Fiquei com a tarefa agora de encerrar, né, as falas desta mesa, e o que me dá aqui uma tarefa extremamente importante de trazer elementos que ainda não foram desenvolvidos, mas quero agradecer por cada ponderação e cada pontuação e convocação, né, para a gente afirmar a defesa do SUS constantemente. Bem, eu sou assistente social de formação, inclusive fui servidora deste município alguns anos atrás, né? Fui assistente social, seja na Secretaria de Habitação e também na Zona Leste, Itaquera, assistente social do Postinho. E onde me formei, de certa forma, mas aqui também fiz meu doutoramento na PUC São Paulo e sigo atualmente produzindo conhecimento e resistência através da universidade, né, na cidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, tenho uma militância especificamente no campo da saúde mental, costumo dizer que sou antimanicomial desde criancinha, né? Há muito tempo estou construindo, pensando e reivindicando a luta antimanicomial na sua radicalidade. Hoje podemos dizer a luta antimanicolonial, né, que tem aí o debate antirracista como estrutura para se pensar não somente o fim dos manicômios na sua estrutura física, mas toda a dinâmica manicomial que forjou a formação social brasileira, né? Então, a gente vai trabalhar aqui rapidamente, né, a minha exposição, partindo de uma compreensão em que raça não se detém para aqueles que são marcados como o símbolo da desumanização, mas raça como espinha dorsal de análise da formação social brasileira e da constituição do próprio SUS. É algo diferente, mas eu quero contribuir a partir daí. E partindo dessa compreensão enquanto raça, enquanto espinha dorsal, eu vou trabalhar acionando uma ferramenta, né, que a professora Márcia Couto já sinalizou, que é a ferramenta da interseccionalidade.
É uma palavrinha que está super na moda, né? Vocês podem ver, virou para o lado interseccionalidade ou decolonial, né? Mas eu sou daquelas que é preciso voltar às bases, ou melhor, à raiz, para a gente conhecer do que está se denominando tanto de decolonialidade, um debate importante aí para o campo da saúde coletiva que a gente também está contribuindo, mas, por outro lado, para entender o que é a interseccionalidade. A interseccionalidade como ferramenta política, ética, estética, analítica, né? E não como apenas uma onda, e que é importante essa onda, para a gente poder repensar, reavaliar e se reposicionar numa sociabilidade que é marcada pela desigualdade étnico-racial, de gênero, sexualidade, territorial, né? Mas para pensar, inclusive, como implementamos e fortalecemos o Sistema Único de Saúde. A interseccionalidade ela foi forjada e cunhada pelos movimentos de mulheres negras e feministas negras, sejam elas norte-americanas, como a Patrícia Hill Collins e a Sirma Bilge, trabalham super bem numa publicação trazida pela Boitempo e traduzida em português em 2021, seja por aquelas que nos antecederam, como Lélia Gonzalez. Né? Para mim, para falar de interseccionalidade, eu preciso acionar essa preta velha, porque ela tem que se fazer presente. Ela traz para nós elementos das ciências sociais para pensar o imbricamento de gênero, raça e classe. Já que a gente quer radicalizar ainda mais o SUS e precisamos retomar aqueles que já pensavam Brasil e as bases do SUS na reforma sanitária radical, né? É preciso pensar que Lélia Gonzalez tem contribuições para entendermos, né, a produção de saúde através não só dos ensinamentos dos quilombolas, dos indígenas, né, mas, antes disso, como nós produzimos saúdes já no processo de sequestro de África e do processo de colonização. Dentro do próprio navio negreiro já se produzia resistência àquilo que funda Brasil, o estupro. Já se produzia resistência dentro da Casa Grande, através do trabalho das mulheres negras, como amas de leite, né? Como as próprias mucamas, como as mães pretas, né? Quem maternava, e ainda materna, os filhos, né, das famílias brancas são as mulheres negras, pensando o trabalho, como Luana tocou. Quem é a profissão, ou quais as profissões que trabalham ali no cotidiano dos serviços de saúde e que, literalmente, desculpem a expressão, colocam a mão na merda? Eu não sou a profissão que coloca a mão na merda do cuidado. Eu vou pensar os acessos, né, das políticas sociais. A psicologia vai fazer o acolhimento ao sofrimento oriundo das desigualdades. A medicina vai avaliar, mas tem profissionais que vão limpar os corpos. E é difícil, a gente tem que falar do trabalho sujo do cuidado e que precisa ser valorizado, e a pandemia revelou para nós. A enfermagem, que tem uma divisão social e sexual e racial do trabalho marcada. É só a gente pegar os dados do perfil da enfermagem no Brasil. Isso demonstra a intersecção materializada no processo formativo, na organização do próprio trabalho e na forma como a gente vai abordar as pessoas que são SUS dependentes, e como os dados revelam, inclusive da Política Nacional de Saúde da População Negra, é a população negra, preta, pobre, periférica, que é SUS dependente. Por mais que a gente faça a crítica radical às OS, né, grande parte de nós que pensamos, elaboramos, vamos fazer acesso à política de saúde privada, né, porque isso também fala sobre a hierarquização. E como a gente pensa a gestão, né? Ainda na gestão do governo Lula, estive no Departamento de Saúde Mental e Outras Drogas, no momento da professora Sônia Barros, em que me convidou para pensar gênero, raça, etnia na política de saúde mental. Como é que a gente lá, na base da gestão, operaciona, mas não como especialista sobre racismo, porque eu não me beneficio do racismo, mas alguém que pensa relações raciais imbricadas. Porque tem uma mania de achar que preto, né, é especialista em racismo. Eu não sou e não me beneficio. Pelo contrário, eu sou morta diariamente. Porque quando eu chego na universidade, perguntam se realmente eu sou doutora, né? Eu não tenho cara de professora. Eu morro de rir com isso. Por que eu não tenho cara? Geralmente é porque é jovem. Eu sou jovem.
Eu malho para isso, eu malho para isso. Mas isso é para a gente falar, né, de como isso está na sociedade brasileira, né? E que é possível melhorar. Porque se eu pego o ensinamento quilombola e retomo a Quilombo dos Palmares, lutar pela liberdade não era um problema das pessoas pretas, era um problema de geral, junto e misturado, como a gente fala no Rio de Janeiro. Né? Quando a gente radicaliza pela racialização, é uma convocação coletiva de que todo mundo faz parte da luta antirracista, inclusive da reivindicação de um SUS antirracista. Né? E aí eu vou pontuar mais alguns elementos, segura aí, né? Vai, que eu me empolgo. Né? A pessoa se empolga. Né? Mas de como essa ferramenta que eu estou tecendo aqui, da interseccionalidade, ela não se restringe às pensadoras, mas foi oriunda das bases de movimentos, né? Para pensar a intersecção no cotidiano, na vida, né? Nas expressões daquilo que vai produzindo o aniquilamento, ou melhor, uma desumanização nos conduzindo para uma zona da destruição, como coloca super bem em Pele Negra, As Máscaras Brancas, o médico psiquiatra martinicano, preto velho Francis Fanon. E quando o Matheus falava, eu só lembrei de um textinho que a gente precisa ter na formação em saúde, que é Medicina e Colonialismo, do Fanon. Como o processo colonial aniquilou os saberes e práticas na Argélia, né? Ali, quando a França chegou para colonizar, você tem práticas de cuidado, né? Você tem manejo de cuidado em saúde que foram colocados de lado e nomeados como não tecnologia de cuidado. E aqui a gente está radicalizando no sentido de retomar, mas jamais abandonar aquilo que a gente produziu enquanto sociedade. Precisa de remédio? Então a gente vai tomar remédio, mas precisa do chazinho. Precisa do ritual, porque é conjunto, não é separado, é conjunto. Isso é pensar essa intersecção que faz sentido nas construções subjetivas, que faz sentido nas construções coletivas das relações, dos modos de vida. Né? A saúde ela não é apartada, ela é um conjunto de fatores. E, para isso, é necessário levar em consideração o que é base no materialismo histórico dialético, né? Universal, particular e o singular. Isso é fundamental. E aí eu vou entrando no segundo ponto que eu queria desenvolver, que é diz respeito ao princípio da equidade, que é a base do SUS. Eu reivindico e defendo o SUS público, gratuito, porque não necessariamente tudo que é público é gratuito, então eu reivindico um SUS gratuito, laico, universal, porém equânime. Por que equânime, Raquel? Porque nesse processo em que a racialização estrutura, e aqui jamais abandonando classe, mas entendendo, né, que classe ela é basilar e raça é sustentação estrutural, estruturante do classismo, né? Quando a gente pensa a formação social brasileira e a sociedade capitalista, ela só se desenvolve porque raça é basilar para que se desenvolva o próprio capitalismo na organização mundial e na formação social brasileira, que tem suas particularidades. Né? Então, quando eu penso a universalidade, né, o acesso para todo mundo, eu preciso levar em consideração aquilo que nos distingue. E aí a equidade é fundamental. O acesso nos territórios tem uma marcação racial, não é igual. São Paulo. Uma coisa é morar no extremo da ZL, outra coisa é morar já na Moca. É completamente diferente. Diferente de morar no centro, que é diferente de morar na Zona Sul, no extremo da Zona Sul. Então, você tem uma estratificação dos acessos. Então, a unidade básica está lá, mas tem toda uma distinção da organização do próprio território. Então, não dá mais para a gente pensar SUS pela quantidade de pessoas, mas sim por outros indicadores, os indicadores raciais e étnicos são fundamentais para pensar o acesso, como já foi muito bem colocado, assim como a distribuição vacinal e a conscientização do acesso às vacinas. Né? O avanço da extrema-direita pulverizou em determinados perfis de população que a gente vai ter que agora trabalhar na base como se fazia nos anos 70, 80. Eu aprendi com os mais velhos. Né? Então, tem algumas estratégias de olhar para trás para pensar o futuro que a gente vai ter que voltar. Cadê os conselhos de base nas unidades básicas de saúde?
A despolitização dos equipamentos de saúde faz com que se afaste, inclusive, do território, e aí isso tem a ver com a forma como a gestão está colocada, e faz com que as pessoas não se reconheçam mais naquela unidade. Eu não faço parte, eu não estou aqui, porque, né, não entendem esse território. Os agentes de saúde são essa ponte. Mas com esse processo de precarização, a gente está matando os agentes de saúde. A gente está aniquilando os profissionais de saúde. Isso tem a ver não só com acesso, mas isso tem a ver com a composição das equipes. Isso tem a ver com como nós pensamos gestão. E nada melhor do que acionar a interseccionalidade sem abandonar a radicalidade de que a gente vive numa sociedade capitalista e ela se direciona para o nosso processo de aniquilamento, né? Então, quando eu penso a crítica aqui de que esse universal ele precisa trazer a equidade, que é princípio do SUS, né? É para entender que há diferenças, não só no acesso, na elaboração, na composição, na distribuição dos próprios recursos. E aí, para poder fechar, quero dizer que a gente vem fazendo análise crítica em conjunto aqui, mas a gente também está propondo caminhos e saídas, porque SUS produz resistência. SUS produz outras formas de nos relacionarmos. O SUS produz vida. Apesar dos apesares, apesar, por exemplo, no âmbito da saúde mental, a gente ter um processo de precarização, mas, por outro lado, a maior rede de saúde mental do mundo é no Brasil, e que ainda é insuficiente por causa do tamanho do nosso país, que é um continente. Por outro lado, a gente tem um serviço que reivindica o acolhimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, estão em situação de rua e que está crescendo, que são as comunidades terapêuticas. E a gente precisa radicalizar o combate contra essas instituições, né, que produzem morte, que produzem destruição e recebem recurso público por meio de editais. E aí ficam na sombra, né? Elas carregam uma base conservadora de cura gay, de cura de pessoas em situação de rua, de cura de mulheres que não estão vinculadas à idealização do que é ser mãe, né? No olhar essencializado. Então, a gente precisa também combater aquilo que vai colando no SUS para receber e sugar seu financiamento, numa perspectiva conservadora. Quero dizer que no Rio a gente está desenvolvendo o Censo Psicossocial dos Usuários Atendidos nos Serviços de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelo projeto vinculado ao projeto de pesquisa e extensão Lutante Manicomial e Feminismos, que é o projeto que eu coordeno na UFRJ, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Desde 2023, a gente está desenvolvendo esse projeto, né? E aí fomos buscando alguns recursos, ou seja, nós conseguimos desenvolver esse projeto em 2 etapas. A primeira foi viabilizar a educação permanente para 500 trabalhadores da rede de atenção psicossocial. Atualmente, temos 192 CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, no Estado. Chegamos e alcançamos 187 CAPs. E aí foram 17 oficinas para 92 municípios, tá? Ao longo de 2024, chegando a 500 trabalhadores. Isso diz muita coisa, né? Ali a universidade defendendo, né, princípios e fortalecendo o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, além de realizar a formação permanente, a gente conseguiu incluir na agenda o censo como parte da meta da gestão e a interseccionalidade como ferramenta da própria gestão de saúde estadual, né? Especificamente na atenção psicossocial. Também tenho formado alunos da graduação, da residência, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores que estão como trabalhadores da RAPS, numa perspectiva interseccional e antirracista. Eles já vão sair da universidade com uma perspectiva crítica, inclusive, para a gestão, né? O que não é simples. Estou falando da saúde coletiva, da terapia ocupacional. Agora eu estou com o aluno da estatística que está pensando política pública, aluno do serviço social, da psicologia, da enfermagem, né? Pessoas que estão sendo preparadas numa perspectiva crítica para ocupar o Sistema Único de Saúde, ainda que de maneira precária, mas acreditando que os novos profissionais podem, lá, na gestão do cuidado e na gestão da política, transformar as abordagens e a direção da própria política. Outro impacto é a mudança nas próprias fichas de acolhimento, aderindo, por exemplo, o quesito raça-cor, que não era perguntado. Porque os profissionais eles têm vergonha, não só sobre a sua cor de pele, a sua localização,
né? E, por outro lado, perguntar para o sujeito. Isso é produzir clínica. Isso é produzir outra perspectiva de cuidado. E também, né, a gente vai trazer, em breve, até o final do ano, a gente vai ter um seminário estadual, traremos, então, o primeiro censo de atenção psicossocial nos CAPs, que a gente teve aqui o censo nos hospitais psiquiátricos, que vai demonstrar também alguns elementos que, para mim, revelam, por exemplo, as expressões da violência, das múltiplas violências chegando no serviço, dentre elas a violência armada, que a gente precisa avançar e acolher as famílias negras, pobres, periféricas, que se perdem entre a atenção primária e a atenção especializada, né? E que estão reivindicando um cuidado em saúde mental. E aqui não é atendimento a psiquiatra, atendimento psicológico, mas multi-interdisciplinar, para pensar o quanto as determinações sociais vão produzindo o sofrimento físico e psíquico à parcela da população. Obrigada, e defendemos o SUS aqui radicalmente. Raquel, muito obrigada pelas suas palavras e por todo o seu trabalho, né, especialmente de extensão na FRJ, transformando, né, Rio de Janeiro e uma experiência aí a ser copiada mesmo no Brasil inteiro, porque é incrível o trabalho de rede que você faz, estimula junto com alunos e outros professores. Parabéns, é incrível. Uma pena pouco tempo para você falar sobre isso, mas a gente vai abrir agora para perguntas. Só antes, gente, rapidinho, queria só convidar todos, para quem não conhece, acessar as redes da FESP, quem não conhece a universidade, entrem para conhecer, tem vários eventos interessantes na universidade, né? Estão vendo hoje um deles, da Instituto Walter Lezer também. O evento hoje ainda continua, tem o lançamento do livro da Raquel mais tarde, amanhã a programação também está incrível, e também convido a todos para conhecer as redes sociais do Núcleo Virgínia Leone Bicuda, aqui da FESP, nosso núcleo antirracismo, e também quem quiser continuar esse papo, né, pensando questões raciais, semana que vem vai ter um evento no dia 24 de setembro, vai ser aqui também, do Clóvis Moura, o centenário, né, vai ser uma comemoração, celebração, né, do centenário do Clóvis Moura, que foi um intelectual marginalizado aí, que nos ajuda muito a entender questões raciais brasileiras. Então, estejam com a gente, 24 de setembro, das 9 às 11, das 7 às 10, todos convidados. Agora a gente vai abrir para poucas perguntas, infelizmente. Gente, não me matem, tá? Mas vai ter que ter poucas intervenções objetivas, 3 perguntas objetivas, por gentileza, para a mesa responder e também ir se despedindo da gente, porque 4 horas a gente precisa encerrar. E agora, Renata? Você me ajuda aí, tá? Então, venha falar, vamos lá, começar com você. Não é? Vamos lá, né? Já que a gente está falando de, né, igualdade, vamos lá fazer sua pergunta. Ai, vem cá, porque tem que aparecer. Agora você vai aparecer também. Vou aparecer? Vai, tem que estar gravando, tem que dar um oi para a galera. Ah, eu vou aparecer Tem a então. galera, vem cá pra galera. Eu vou aparecer, que bom. Aonde? Tem que ser, só que tem que ser rapidinho. Eu vou mostrar a plaquinha. Eu sou João Cassiano de Oliveira, um ex-exilado político. E a pergunta que eu podia fazer primeiro era: qual foi a contribuição de vocês aqui nessa liberdade que nós estamos tendo agora, nesta tarde, para falar? Qual foi a contribuição que fizeram para gozar desta liberdade que estamos aqui? Pois eu vou dizer, essa liberdade que está aqui está sentada sobre cadáveres. Cadáveres de professoras, de advogados, de trabalhadores.
E nós falamos com categoria, porque estivemos presos aqui, no Doi-Coido, com o Ustra ao nosso lado, e nós vimos, com tristeza, quando o Ustra chegava às 3 horas da manhã, para torturar as professoras, as enfermeiras e as mulheres. Sabe como? Eu tenho que falar aqui. Eu fiz uma promessa, utilizar o microfone para denunciar que sim, houve ditadura, teve ditadura, e muito forte. Sabe quem era? Ratazanas nas vaginas das mulheres. Ratazana nas vaginas das mulheres para que elas confessassem onde estavam seus maridos, onde estava quem fazia oposição. Eu vou terminar, só quero mencionar aqui a Frantz Fanon. Alguém falou de Frantz Fanon. Los Condenados de la Tierra. Alguém falou aqui também de Venas Abertas de América Latina, Eduardo Galeano. Eu saí com 21 anos do Brasil, voltei com 64 anos, já formado, já mestrado, em muitas universidades, especialmente nas universidades mais antigas de América, que é a Universidade Maior de São Marcos, no Peru, e a República Dominicana, 1535. E hoje não poderia deixar de utilizar esse momento, porque aqui falamos de muitas coisas. Gostei que alguém falou, eu com 18 anos, fui ao Projeto Rondon, ao Vale do Jequitinhonha, na Bahia. E eu pude ver a pobreza que era aquilo lá. Um abraço a vocês todos. Mas pensem que essa liberdade aqui corre um risco muito perigoso. E nós não vamos fazer nada se ficarmos sentados. Nós só vamos fazer se vamos buscar nosso lugar, que é a rua. Muito obrigada. O negócio está feio. Ó, vou passar. Seu nome? Seu nome? Professor João Cassiano de Oliveira, Master em Administração e Docência Universitária. Muito obrigada, viu, pelas palavras de incentivo. Depois, então, mas vai ser ela e mais 2, gente, senão não dá tempo. Boa tarde a todos. Eu? Posso falar? Tá ligado? Tá ligado? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Carmen Campos. Eu venho aqui pelo Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, que é um serviço oferecido pela Prefeitura de São Paulo, nós estamos no Espaço de Saúde Heliópolis, e eu sou da Comissão de Saúde Mental. Eles trabalham com moradores de rua. Eu só quero, agora que eu me apresentei, eu só quero dizer uma coisa. É uma frase que eu ouvi do professor baiano Edson Santos. À noite de 13 de maio de 1988, eu estou até arrepiada, foi a noite mais longa da história, porque ela não acabou até hoje. Obrigada. Aqui? Tá ligado? Tá. Não, vou ser rápido. Tá dando? Tá falando? Tá ouvindo? Não, só começar pela Márcia, que você falou das vacinas. Eu vou pegar um exemplo só. A Alcione Donato, ela foi vacinar uma comunidade e o pessoal não se vacinava. Não queria vacina, né? Aí ela conseguiu falar com um rapaz de um circo e ela conseguiu fazer uma associação com ele e ele, no espetáculo do circo, conseguiu vacinar todo mundo. Agora, a Alcione Donato, para cuidar da saúde dela, ela cuidou com o Pai Lin, com a medicina chinesa. Eu, por acaso, sou terapeuta chinês. Agora, eu sou, além de preso político, do companheiro do
do rapaz que falou, eu sou militante antirracista e militante pelo SUS, pela saúde pública. E nós todos, militantes, a gente usava medicina alternativa. Eu sou terapeuta chinês. A gente usava homeopatia, a gente não se vacinava. Ou se vacinava em algumas coisas. É isso que explica, em parte, porque a elite, de alguma forma, não se vacinava. Mas não era uma questão elitista, racial, etc. Que nós cuidávamos de outra forma, é isso. Inclusive, no SUS de São Paulo, e em vários outros municípios do país, o Pailin, que eu sou da equipe do Pailin, o Pailin tem trabalhos de Tai Chi, etc. Tá? E que gostaria... O Matheus falou, inclusive na questão da missão alternativa, os próprios indígenas têm problemas com a saúde. O Yupo, que é antropólogo de Manaus, ele fez uma tese de antropologia levantando isso, de como a batalha entre a medicina alopática e a medicina tradicional chinesa. E queria acabar parabenizando você. Eu acho que nós estamos privatizando a saúde pública. Isso. Obrigado. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Eu não sei se para cá ou para cá. Boa tarde, eu sou Silvia Bastos, eu sou enfermeira de formação e pesquisadora há mais de 20 anos numa instituição de pesquisa. Raquel, querida, estava com a gente há poucos dias, professora. Eu vim aqui falar rapidamente, eu tenho muita coisa a dizer, mas eu vou priorizar a questão das OS, tá? Tem uma nova norma, que não é tão nova, desde o ano passado que está rolando, mas teve uma modificação agora, em agosto, sobre financiamento da saúde da atenção primária. Nós estamos com um projeto de pesquisa já com dinheiro garantido da OMS para tocar em 6 países esse tipo de estudo. E eu quero dizer que uma das coisas que eu achei interessante é que tem uma questão qualitativa que pode apontar para essa inserção no momento dos novos contratos, que eu acredito, porque tem que prestar conta disso. Mas eu acredito que é uma arma, entre aspas, para aprofundar essa questão que foi discutida aqui hoje, que é da maior relevância. Minha admiração, meu carinho por toda a mesa, mas especialmente também para você. Muito obrigada pelos comentários, perguntas. A gente gostaria de debater muito mais esse assunto, que ele é extremamente importante para a gente pensar, né, nosso desenvolvimento aí social, econômico brasileiro. Mas fica aí para uma próxima oportunidade aí, né, Instituto, FESP, pensarmos outras atividades para aprofundar esse assunto. E aí eu gostaria que vocês respondessem, fizessem as considerações em 3, 4 minutos, no máximo. Pode falar, fala. Pode falar. Desculpe. Obrigada, vou perguntar daqui mesmo. Muito obrigada por esse encontro. Eu me chamo Fabiane, sou socióloga, militante da luta antimanicomial, moro em Curitiba, vim aqui especialmente para estar nesse seminário. Desculpe, tudo bem, obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de ser bem pontual e perguntar para a professora Raquel, né, eu sei desse censo, da produção dessa pesquisa, acho que já há uns 2 anos, e eu tenho uma curiosidade imensa, que é saber se vocês conseguiram escutar os próprios usuários, né, da rede de atenção psicossocial do SUS, se eles foram escutados, e se sim, o que você pode trazer para nós como exemplo de demandas deles, de experiências deles enquanto usuários da rede. Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta, excelente. Gente, 4 minutos para encerramento e respostas. Também aproveito para agradecê-los pela presença de todos, pelas falas potentes e muito importantes para a gente repensar o nosso querido e necessário SUS. Muito obrigada, viu? Pode começar daqui. Bem, me ouve? Sim, está sem retorno. Então, Fabiana, infelizmente não conseguimos porque não temos recurso. A organização do censo não é o mesmo modelo do censo do IBGE, né? O IBGE consegue entrevistar as pessoas e, a partir da entrevista com as famílias, você tem os dados. No nosso caso, foi o levantamento dos dados
que existem nos serviços de saúde mental do Estado do Rio de Janeiro, né? E tivemos ali a qualificação dos profissionais que iriam preencher o próprio censo. Por isso, também, um primeiro momento de qualificação dos trabalhadores, né? O que é esse negócio de gênero, o que é esse negócio de raça, o que é sexualidade. Então, trouxemos a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? A política de atenção psicossocial e povos indígenas, a saúde da população LGBT, porque para poder viabilizar a educação permanente para os profissionais e a partir dos dados dos serviços, que também não foi simples, foi necessário uma equipe de campo que fizesse a mediação com a gestão de Estado, a gestão dos municípios, fizesse a avaliação e monitoramento do próprio processo de preenchimento. Então, a gente tem os dados preenchidos a partir daquilo que o serviço também coleta. O que é também interessante, porque demonstra que há perguntas que os usuários não respondem porque não lhes é perguntado como quesito raça-cor. Apenas o município do Rio de Janeiro tem como quesito raça-cor obrigatório no prontuário, porque há municípios do interior que não incluíram isso aí na ficha do acolhimento. O que também, pensando em gestão, como é que a gente disputa o orçamento público se não há levantamento dos indicadores para reivindicar? Por exemplo, existe uma portaria específica para atendimento, né, para viabilizar, né, recurso específico para CAPs que atendem povos indígenas. Porque o meu intuito era pensar também os povos quilombolas, né? Então, você recebe, o serviço recebe um valor a mais para poder qualificar aquele equipamento, né, com contratação de profissionais indígenas, inclusive, carro, etc., para poder acessar aos indígenas que estão no território mais distante, né? Então, como é que a gente amplia isso para a população quilombola? Como é que a gente pensa em populações ribeirinhas, né? Outras populações que não vão chegar nesses equipamentos. Enfim, é um debate ainda a ser feito, mas eu quero agradecer, então, a oportunidade do diálogo. Seguimos por aqui, porque mais tarde a gente tem o lançamento da coleção 100 anos Franco Basaglia. Obrigada, gente. Beijo, Hermínia! Bom, acho que agradecer, primeiramente, todas as contribuições, são pontos muito importantes e interessantes para a gente poder ir continuando o debate. Eu acho que a gente tem aí uma longa programação do evento que vai dar conta de adentrar em alguns detalhes, inclusive das falas que vocês colocaram. Acho que o primeiro ponto é afirmar que, no âmbito das lutas do movimento quilombola, mas também dos parentes indígenas, a gente tem defendido um SUS 100% público, equânime, universal, mas, como eu abordei na fala anteriormente, esse SUS precisa também ser um SUS que traz o aquilombamento como um mote importante, sobretudo quando a gente vai falar de uma atenção à saúde da população quilombola, e ele precisa trazer o enfrentamento ao racismo e à colonialidade a partir de uma perspectiva contracolonial, né? Então, também isso que a gente tem colocado enquanto bandeira de luta, enquanto debate, para poder contribuir nesse processo. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas o SUS está sofrendo muito com desfinanciamento, privatização, etc. Então, não dá para a gente olhar para esse tipo de coisa agora, tem que esperar primeiro a gente resolver essa parte para depois olhar para isso. E a gente fala, olha, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, então a gente vai lutar contra a privatização, vai lutar por um SUS público com financiamento adequado, mas, ao mesmo tempo, a gente também vai lutar por um sistema que considere as especificidades dos territórios tradicionais, que chegue nesses territórios respeitando uma série de saberes, de práticas, cosmovisões, cosmopercepções. Eu acho que é uma tarefa nossa fazer isso ao mesmo tempo. A gente sabe fazer isso. A professora Márcia colocou que o PNI foi no momento da ditadura militar, ou seja, a gente ia esperar acabar o processo para depois. A gente sabe fazer isso, a gente sabe, em meio à diversidade, dar esses passos. Então, isso não é um favor, isso não é uma coisa que vai fazer a gente ser mais legal, isso é uma dívida histórica. Esse país ele tem uma dívida histórica com a população negra, com a população indígena, com a população quilombola, e essa dívida precisa ser paga.
Essa dívida ela vai ser paga a partir da ação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa prover de políticas de educação, de saúde, políticas de trabalho, de renda, de emprego e políticas de titulação e de demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, das aldeias e dos quilombos. Então, a gente está tendo, nesse momento, em Brasília, a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a 5ª CONAPIR, e a gente teve nessa semana um passo muito importante, que foi a instauração, fruto da luta do movimento negro, do movimento quilombola e do movimento indígena, que é a instauração de uma comissão parlamentar de reparação histórica. Então, pela primeira vez, a gente está conseguindo dar um passo, mesmo em meio a todo esse contexto super difícil que a gente está vivendo político, que é um passo de discutir objetivamente instrumentos de atuação para a gente poder reparar. O companheiro colocou que essa nossa liberdade de hoje, ela é construída em cima de muito sangue, né? E sim, eu concordo com isso, sangue derramado na ditadura militar, mas sangue derramado no processo de colonização e no processo de escravização que a gente tem passado desde que o Brasil é Brasil, desde a chegada dos colonizadores nesse nosso território. Então, acho que reafirmando, na verdade, alguns desses elementos, né? Colocando que a gente precisa, inclusive, olhar de forma crítica ao que a gente compreende como um desenvolvimento, né? Então, Nego Bispo, que foi um autor quilombola, ativista, liderança lá de um quilombo no Piauí, ele colocava que os padrões e os parâmetros de desenvolvimento, eles não dialogam com a realidade das aldeias e dos quilombos. Eles, na verdade, violentam esses territórios a partir do momento em que megaprojetos, megaempreendimentos, inclusive do Estado, adentram esses territórios, passando por cima, de fato, desses saberes dessas pessoas em prol de um desenvolvimento comum nacional. O que ele prega é um maior envolvimento, né? Ou seja, a gente precisa olhar para esses territórios não como espaços atrasados ou espaços onde a gente tem muita dificuldade. Não, na verdade são territórios que produzem vida, que produzem resistência e que produzem uma série de tecnologias sociais que inclusive têm lições a ensinar para o sistema de saúde, né? E aqui eu quero finalizar dizendo que em nenhum momento não se trata da gente excluir o saber acadêmico, o saber científico, o saber da medicina, da enfermagem, não. É como a Raquel coloca, o que a gente está colocando é que esses saberes eles precisam se comunicar. Existe um momento em que o saber acadêmico, científico, ele é completamente essencial, mas também existe um momento em que o saber, as tecnologias sociais, saberes ancestrais, tradicionais, eles também precisam entrar. Então, não se trata de um ou outro, se trata da gente buscar pontes, diálogos, elos, e sem hierarquizações, né? Ou seja, não é que um é mais importante que o outro, cada um tem o seu papel, e a gente precisa reconhecer isso. Bom, acho que é um pouco disso, assim, mais uma vez agradecer a organização do evento pela possibilidade da gente poder estar aqui, né, contribuindo, agradecer também a mesa, dizer que saiu daqui muito alimentado e nutrido para a gente seguir aí na resistência e na luta. Obrigada, Matheus, Raquel, Luana. Eu acho que é extremamente importante a gente pensar esses 35 anos do SUS como potência, mas também como desafio. A gente não pode abandonar a ideia do desafio. Quando eu olho para o PNI como um programa de grande êxito, eu também vejo as dificuldades que o PNI traz. Eu vejo como determinadas populações ainda continuam com acesso restrito a determinadas vacinas, como o sistema de informação ainda precisa melhorar muito, né? E a gente vê, Luana falou aqui uma coisa muito interessante, a dimensão processual e a dimensão processual histórica que constituiu o PNI é muito diferente de uma dimensão processual histórica que criou na nossa sociedade a ideia de uma cultura da vacinação e é muito diferente do negacionismo vacinal que a gente tem vivido hoje.
Então, eu acho que a gente olhar contextos locais, contextos nacionais e internacionais, eu acho que isso a Luana trouxe, a Raquel também traz, né? E exigir lentes analíticas que possam aprimorar o nosso reconhecimento de quais são realmente os nossos desafios do nosso tempo presente. E como esses desafios, né, vão incluir necessariamente a gente superar a questão, por exemplo, da acessibilidade no SUS e incluir a aceitação ou a dimensão ideológica sobre o que é uma política de bem comum, o que é uma política coletiva. Eu acho que se a gente olhar, cada um aqui trabalha numa área, na saúde mental, nas infecções sexualmente transmissíveis, que eu vejo gente por aqui, né? A gente tem grandes programas, grandes avanços, o Brasil é avanço em inúmeros programas em diferentes áreas, mas se a gente se debruçar com um olhar histórico sobre cada um desses programas, a gente vai ver muita potência e desafios permanentes que precisam, eu acredito, e aí eu parabenizo a Raquel pela leitura exemplar que ela fez da interseccionalidade, como novas ferramentas analíticas e políticas para a gente se debruçar sobre esses desafios contemporâneos. Eu acho que é isso, pessoal. Bom, gente, me coube a responsabilidade de tentar finalizar essa mesa. Eu acho que a profusão aí de mãos levantadas, né, na hora das perguntas, mostra que vocês têm que organizar outro, gente. Tem que ter mais. Eu acho que o debate não finalizou, né? Acho que tem muita coisa ainda pendente. Mas eu estou bem feliz, porque eu acho que tem muita gente aqui, diversos setores acadêmicos, ativistas, enfim, fazedores de política pública, que querem muito que a gente sente para debater, que a gente tire a atuação em comum. Né? Eu acho que está todo mundo muito cansado da fragmentação. Né? A sociedade que a gente vive, o sistema neoliberal, nos impõe para a fragmentação o tempo todo. Né? A gente tem muito pouco lugar para conseguir planejar ações em conjunto, para conseguir se integrar, né, no que a gente pensa, no que a gente faz com o outro. E eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vive nessa conjuntura de profundos ataques. Né? E eu nem vou dizer que é ataque assim, no sentido de lidamos com uma... Como eu disse para vocês, assim, eu não acho que ninguém vai propor uma mudança legislativa que vai acabar com o SUS. Mas são desgastes permanentes, descentralizados, que vão retirando e ruindo o papel de potência que tem essa conquista histórica. Né? Então, acho que esse é um grande problema para nós. O Cassiano, né, que falou aqui do risco que a gente está vivendo, concordo muito com você. Isso. Eu acho que você diz, né, da gente de ser uma liberdade sobre uma pilha de corpos, e o Matheus lembrou bem que é sobre uma pilha de corpos de muitos séculos, assim, de fato é algo que a gente tem que defender. Eu falei da semana que vem, que vai ter esse momento na Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente não pode esquecer que nesse domingo vai ter um ato contra a anistia, vai ter aqui na Paulista, inclusive, às 3h. Convido todo mundo para estar presente, porque o que se tentou fazer ali foi a despunição, né? Celular tocando, normal, gente. Toque 5 minutos. A despunição é quem tentou subverter o pouquinho que a gente tem de ordem democrática, né? Então é muito grave, é muito sério. É importante que a gente consiga ir lá na Paulista. Mas para falar um pouquinho da mesa, né? Como eu disse para vocês, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é enfrentar cada vez mais a instrumentalização do SUS enquanto um espaço de enriquecimento de meia dúzia. Né, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque é isso que ele tem sido em grande parte dos lugares, né, uma ferramenta de enriquecimento de um empresariado que não se declara como tal. Né, se declara como outro campo, como parceiro, amigo, cooperação, sei lá o quê, mas que é empresariado que tem sugado dinheiro público e tem retirado da população trabalhadora que sustenta o SUS a possibilidade de ter poder de comando, né, poder de governabilidade sobre o que deveria ser nosso. Então, isso é muito importante. O Matheus lembrou aqui, né, do cuidado que a gente tem que ter para a nossa luta não representar também algum tipo de colonialidade, né? Eu só reforço que eu acho que quando se faz isso, né, além de desprestigiar as tecnologias tradicionais, se tem um efeito político prático muito grave, né, que é retirar lideranças.
Porque normalmente, né, em aldeias indígenas, em espaços quilombolas, enfim, não é a minha especialidade, mas a gente que é militante, a gente sabe, quem pensa saúde também pensa liderança política. Assim, quem é a pessoa que é de referência, assim, é alguém que é uma liderança importante para organizar a luta pela terra, para organizar a luta contra os ataques do latifúndio. Então, quando se tira quando se descredibiliza, inclusive a eficiência de práticas tradicionais, também se descredibiliza liderança, se enfraquece politicamente comunidades, né? Se deixa um vácuo de poder, né? E o vácuo alguém ocupa. Então, eu acho que essa é uma preocupação que eu sempre tenho, porque quando se pensa isso é muito sério, né? Você tem que tomar muito cuidado, principalmente comunidades tradicionais, para não descredibilizar lideranças e não criar vácuos de poder. Acho que nossos desafios são enormes, são muito grandes. Eu reforço para todo mundo, para que fique muito de olho, principalmente quem for da capital, que é, enfim, de onde eu falo mais, da capital de São Paulo, para que acompanhe de perto, para que se coloque no processo agora que vai ter de chamamento das OS, né? É um processo que há 10 anos a gente estava esperando. A gente sabe que muitas vezes acaba sendo um jogo de cartas marcadas, né? Um acordo que se faz a portas fechadas, mas a gente não vai admitir que seja dessa forma. A gente quer que a população seja parte desse processo. Já não é pelo próprio modelo de gestão privatizada, mas minimamente nesse momento a gente tem que interferir, porque a gente está sendo atacado, dilapidado. A companheira da assistência social do CIAT, companheiro, eu te coloco minha solidariedade, porque a assistência hoje em São Paulo está completamente sucateada, né? Inclusive o CIATs. E a gente quer evitar esses processos também na saúde. Muito obrigada, gente. Contem também com o mandato. Espero que a gente consiga fortalecer mais e mais esse tipo de conversa. Obrigada. Muito obrigada, Luane, pessoal. Galera, vai ter outras mesas, lançamento amanhã. Fiquem ligados aí, apareçam, viu? Valeu, gente.